Bom, acho que todo mundo já conhece a alegoria da caverna ou a caverna de Platão. Uma coisa que eu quero deixar bem assim, pontuar, é que aqui na alegoria seria o quê? As pessoas são prisioneiras em um estado de ilusão. Aqui são as pessoas que são responsáveis por projetar as figuras para essas pessoas verem. Ok, elas estão vendo. Aqui tem uma figura representando um cavalo que é refletida aqui. Mas, muito embora seja a figura de um cavalo, não é realmente um cavalo. Ele é uma figura. Então a alegoria ela mostra que existem as pessoas, os prisioneiros, existem as imagens projetadas que talvez você pareça que seja aquilo, mas na realidade não é. Então você não está vendo um cavalo passando. Então você pode criar qualquer imagem aqui semelhante para as pessoas que estão aqui, porque elas só enxergam o que passa diante dessa fogueira. E a alegoria mostra que um desses aqui, ele se liberta e vai para fora enxergar a realidade. No primeiro momento, quando você enxerga a realidade, ela dói. Pode ver que quando você sabe da verdade, a verdade incomoda. Vamos supor que você está em um quarto escuro por muito tempo, por um longo período de tempo, e de repente ele se abre uma janela e entra o raio da luz do sol. Vai incomodar muito os seus olhos, vai incomodar bastante os seus olhos, até que ele se acostume. Esse incômodo que ele está sentindo realmente é esse, mas seria o que? A verdade, ele está enxergando. O ponto que eu quero dizer, assim, todo mundo já conhece toda a alegoria, mas o que eu queria dizer é que algumas pessoas, quando saem dessa prisão, e ao invés de ver figuras projetadas de um cavalo, elas saem e vão ver o que é realmente um cavalo. Eu estou dando exemplo do cavalo, mas isso abrange para muito mais coisas. Então ele está enxergando. O ponto que eu quero chegar aqui, nessa alegoria que representa a sociedade, muitos dos que vão e olham a realidade, elas ficam lá e se acostumam a ficar na realidade. Outras, sabendo da realidade, porque agora que ele consegue enxergar as figuras reais e o que realmente está acontecendo por trás do muro. Algumas pessoas vão se satisfazer com a realidade e ficar aqui, na realidade. E nunca mais retornam para cá. Simplesmente, já percebeu, algumas pessoas, amigos, de repente somem e abandonam alguns projetos, algumas situações, e elas, mesmo se encontram, ela está bem plena, calma. Seria como se fosse essa pessoa que saiu, enxergou a realidade, se satisfez e ficou lá. Na alegoria, algumas pessoas retornam para cá e tentam alertar os outros de que o que eles estão vendo é uma ilusão criada por pessoas aqui. No mito da caverna, né, essas pessoas não aceitam a realidade, não aceitam o que você fala, né, o que esse que voltou fala, e até chegam a bater nele, a agredir ele, porque ele ousa criticar ou põe em xeque a realidade deles, que é essa. Então, assim, no nosso dia a dia, na vida real, algumas pessoas saem da caverna, ficam lá fora da caverna e vivem normalmente. Outras pessoas voltam para a caverna, tentam ajudar as pessoas, tentam explicar para pessoas e sofrem as consequências disso. E também tem o terceiro tipo, as pessoas que vão projetar as imagens para enganar essas pessoas. Então, assim, aquele que conheceu a verdade foi embora. Mas alguns, vendo a realidade, vendo como funciona, elas preferem ficar aqui, enganando, do que ficar aqui depois dessa parte do muro, onde elas alertam. Algumas pessoas vão chegar aqui e ficar desse lado da caverna, projetando as sombras, iludindo, enganando. Elas sabem, elas têm acesso à realidade, mas ela prefere ficar aqui. Uns ficam aqui, outros voltam para cá, outros preferem ficar aqui. Muita atenção nisso. As pessoas, sabendo como funciona
como é jogado o jogo, como a sociedade se comporta, elas ficam exatamente aqui, usando e manipulando as pessoas. Porque talvez elas tenham medo de alertar, ou elas tenham medo da insignificância, ou da trivialidade da vida real. Então elas preferem essa emoção de estar criando a ilusão do que estar vivendo a realidade, ou avisando, ou dentro aqui, porque elas já não conseguem mais enxergar, elas não conseguem mais acreditar que isso aqui é real, mas elas conseguem convencer essas pessoas de que isso é real. Então é esse ponto que eu queria alertar, que eu não vejo ninguém falando às vezes muito dessa alegoria. É isso, são as pessoas que acham, que sabem da verdade, sabem como funciona a verdade, ao invés de ou viver tranquilamente, ou voltar a alertar, elas fazem parte do jogo. Elas participam do jogo da ilusão. Você vai ver muito isso aí. Você fala assim, olha, meu Deus, aquele youtuber que eu adorava, tudo, de repente ele mudou, ele é outra pessoa, de repente ele chegou a uma realidade e ele está participando do jogo agora. Você é o iludido.